Tem gente que tenta te impedir, mas não percebe que você carrega um decreto do céu. E decreto do céu não se rasga, não se atrasa, não se discute, apenas se cumpre. Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje o vento sopra diferente. Hoje o céu te chama pelo nome. E se você está aqui agora, neste instante exato, é porque existe uma escolha divina sobre a sua vida. Uma escolha antiga, profunda, costurada pelos dedos de Deus antes mesmo de você abrir os olhos pela primeira vez. Há momentos em que a alma cansa. Cansa de esperar, cansa de lutar, cansa de tentar fazer o certo, enquanto o mundo parece fazer questão de dificultar tudo. E você olha ao redor e pensa, será que eu fui esquecido? Será que a promessa ainda está de pé? Pois saiba, a promessa não expirou. Deus não abandona o que Ele mesmo começou. E quando Ele escolhe alguém, toda tentativa de bloqueio humano vira só ruído, interferência, barulho de fundo, porque quando o céu decide, a terra apenas acompanha. Talvez hoje você esteja enfrentando portas fechadas, olhares frios, julgamentos precipitados, palavras que machucaram. Mas nada disso foi forte o suficiente para cancelar o que Deus escreveu sobre você. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa senha, ninguém consegue acessar o que é apenas entre você e Ele. Então permita que esta mensagem entre na sua alma como um sopro de alívio. Deus não apenas te escolheu, Ele te sustenta, te firma, te prepara, te garante. E o que é de Deus não cai, o que é de Deus não perde prazo, o que é de Deus chega. Sabe, minhas irmãs e meus irmãos, existe uma história antiga, quase esquecida pelo tempo, mas que ainda fala alto às almas cansadas. Conta-se que havia um oleiro que trabalhava numa pequena oficina no alto de uma colina. Ele passava horas moldando vasos que ninguém entendia. Enquanto todos queriam peças rápidas, simples e baratas, ele insistia em criar algo que ninguém via valor, ainda. Um dia, um rapaz curioso subiu até a oficina e perguntou: por que o senhor gasta tanto tempo nesse vaso? Já quebrou 3 vezes, já rachou 2. Já deu errado mais do que certo. O oleiro levantou os olhos, sorriu de um jeito sereno e respondeu: porque ele não nasceu para a prateleira, ele nasceu para o palácio. O jovem não entendeu, até ver meses depois aquele mesmo vaso sendo levado para o salão principal do rei. Ali, diante de autoridades, ele brilhava como se tivesse sido feito para aquele lugar desde sempre. E o oleiro, de longe, apenas observou, com aquele mesmo sorriso tranquilo. Assim também é você. As quedas não anulam o propósito, as rachaduras não definem o destino, e o tempo demorado não é atraso, é preparo. Você não nasceu para a prateleira, você nasceu para o lugar que Deus já reservou. Minhas irmãs e meus irmãos, a verdade é que muitas vezes o que mais machuca não é a luta em si, é a sensação de que ninguém vê, de que tudo parece atrasado, de que o céu está em silêncio enquanto a vida cobra pressa. Mas deixa eu te entregar uma chave espiritual, daquelas que abrem portas que a lógica não alcança. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Assim como o oleiro não explica cada movimento, Deus também não detalha cada etapa. Ele trabalha em silêncio porque está moldando onde ninguém vê. Está alinhando detalhes que você ainda não suportaria entender. Está tornando você mais forte, mais inteiro, mais preparado para o lugar onde Ele mesmo decidiu te posicionar. E é por isso que você passou por fases que não fizeram sentido. Por isso enfrentou portas que se fecharam na sua cara. Por isso ouviu palavras duras, injustas, pesadas. Não era castigo, era treinamento, era proteção. Era Deus dizendo: se eu liberasse agora, você perderia depois. Sabe aquela pessoa que tentou te diminuir? Aquela situação que feriu? Aquela notícia que mexeu com a sua fé?
nada disso escapou do controle divino. Nenhuma dessas coisas tem a última palavra. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele cria caminhos onde antes só havia muros. Ele transforma instantes de humilhação em capítulos de honra. Ele pega o vaso rachado e faz dele peça de destaque. E aqui está o ponto prático, o call to action espiritual para sua alma hoje. Não pare onde te feriram. A ferida não é o fim, é o lembrete de que você sobreviveu. Não se compare. Quem nasceu para o palácio não combina com vitrine barata. Não aceite diagnósticos que Deus não assinou. A opinião humana é rascunho. O decreto divino é contrato final. E se hoje você está cansado, respire fundo. Você está mais perto do que imagina, mais alinhado do que percebe, mais preparado do que se vê. Deus não desperdiça nenhum capítulo. E Ele não começou algo na sua vida para deixar pela metade. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento com humildade e sinceridade, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Sabemos que o Senhor nos escolheu antes de qualquer voz humana, antes de qualquer crítica, antes de qualquer ferida. Fomos sonhados por Ti, moldados por Ti, guardados por Ti. Hoje, Pai, nós Te pedimos, alcança este coração que ora comigo agora. Toca nesta alma que se sente cansada, pressionada, julgada, ferida. Envolve-a com o Teu cuidado, reveste-a com a Tua força, sustenta-a com a Tua mão poderosa. Senhor, cura o que machucou, cicatriza aquilo que ninguém entende, restaura o que parecia perdido e coloca de pé quem já pensou em desistir. Porque nós cremos, quando o Senhor escolhe, ninguém desfaz, ninguém frustra, ninguém atrasa, ninguém bloqueia aquilo que nasceu no Teu coração. Por isso, Pai, eu oro para que todo desânimo caia por terra, toda palavra contrária seja anulada, todo medo seja substituído pela confiança, todo pensamento de derrota seja vencido pelo sopro da Tua esperança. Que o Teu Espírito toque agora nesta casa, neste quarto, neste ambiente, que a paz que vem do alto circule pelos pensamentos como um rio tranquilo, que o Teu amor alinhe o que estava fora do lugar e que a Tua voz seja mais forte do que qualquer tempestade. Senhor, confirma sobre essa vida o propósito que o Senhor mesmo escreveu. Guia cada passo, abre as portas certas, fecha aquelas que não carregam o Teu nome e conduz essa pessoa ao lugar para o qual ela foi moldada desde o ventre. Nós oramos com fé, sabendo que o Senhor não falha, não tarda e não esquece. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, antes de você sair deste vídeo, eu quero deixar algo cravado na sua alma, como quem grava uma verdade em pedra viva. Você não é obra inacabada. Você é projeto confirmado. Você é escolha divina. Há momentos em que o mundo tenta convencer você do contrário. Tentam te rotular, te medir por quedas, te limitar por capítulos antigos. Mas Deus, o oleiro eterno, enxerga além das rachaduras. Ele vê o vaso pronto antes de você imaginar que poderia existir. E talvez hoje você ainda esteja num canto da oficina, esperando entender quando e por quê. Mas não se esqueça. O vaso do palácio passa tempos maiores no fogo do que na vitrine. Aquilo que parece demora é exatamente o que constrói o brilho final. Então, não recue, não devolva o chamado, não aceite o rótulo que tentaram colar em você. O céu não te esqueceu, o processo não te anulou e a escolha continua firme, tão firme quanto a mão que te molda. Que essa palavra ecoe no seu coração durante o dia, durante a noite, durante o silêncio. Você está caminhando para o lugar que Deus preparou e ninguém poderá impedir. É só questão de tempo. E o tempo de Deus sempre chega na hora exata. Minhas irmãs e meus irmãos, se esta mensagem falou ao seu coração,
Então não deixe que ela se perca no meio da correria do dia. Deus te trouxe até aqui por um propósito, e se você sentiu isso, faça parte dessa missão junto comigo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Tem alguém precisando ouvir que é escolhido por Deus. Tem alguém à beira da desistência que só precisa de uma frase para se levantar de novo. Seja essa ponte, seja esse sopro. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, nós caminhamos juntos, lado a lado, buscando força, fé, direção e paz. Ative o sininho para receber as próximas mensagens, porque o céu sempre tem algo novo para entregar. Deixa seu like também. Parece pouco, mas isso impulsiona o vídeo a alcançar mais vidas e abre portas para que essa palavra chegue onde hoje ainda não chegou. E comenta aqui embaixo: eu sou escolhido por Deus. Essa declaração não é frase, é pacto. É você dizendo para si mesmo: eu sigo, eu creio, eu continuo. Obrigado por caminhar comigo. Obrigado por permitir que essa mensagem toque seu coração. Eu sou Moreira e esse é o Sopro Divino. Fiquem em paz.